Olá, eu sou o professor Humberto Elias Lopes, muito obrigado por assistir essa web aula sobre cadeias de suprimentos e logística. E aqui eu vou abordar especificamente a questão da estratégia de transporte. Esse é um assunto muito importante quando se fala de cadeia de suprimentos e logística, porque boa parte do trabalho de gerenciamento dessas duas coisas está exatamente na estratégia de transporte, no serviço de transporte que a sua empresa escolheu para entregar os produtos aos seus clientes e consumidores. E quando nós falamos de estratégia de transporte, para entender um pouco melhor essa questão, é importante ter em mente que há o problema estratégico. Transporte não é só falar que, bom, transporte é importante para a logística e para a gestão da cadeia de suprimentos, porque transporte tem custo. Tá, tem custo, mas o problema estratégico é um pouquinho mais amplo do que isso daí. Como se posiciona esse problema? Bom, de um lado você tem as instalações que você vai usar para propiciar os serviços de transporte. Toda empresa que vai fazer esse transporte, ela tem que ter instalações para isso. Não existe sistema de transporte sem instalações. Nessas instalações estão incluídos tanto os armazéns para guardar os produtos, como a frota de caminhões, de carros ou de qualquer tipo de meio de transporte que você vai usar, as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo, tudo isso aí está dentro desse grande item chamado instalações. Bom, essas instalações elas vão se articular com o tipo de serviço que você vai entregar efetivamente para o seu consumidor. Quando eu falo tipo de serviço de transporte, eu quero dizer o seguinte: efetivamente, o que você vai oferecer? Pegue, por exemplo, o site de comércio eletrônico. Quando você faz compras em alguns sites, eles te dão a opção: olha, nós podemos remeter esse produto que você acabou de comprar pelos correios, por transportadora particular. Se for pelos correios, você pode optar por Sedex, por iSedex, por PAC, por encomenda normal. Se for transportadora, normalmente eles dão uma única opção. E cada um desses serviços vai ter um custo diferenciado. Então, quando eu falo de serviço de transporte, eu quero dizer especificamente as modalidades de transporte que você vai disponibilizar para o seu consumidor, para o seu cliente. Bom, então, de um lado você tem as instalações que você vai utilizar na sua empresa para iniciar esse processo de transporte do produto e do outro tipo de serviços. Note que instalações e tipos de serviço estão dentro de uma lógica que eu já falei lá na aula de gerenciamento de cadeia de suprimentos e também na aula de logística. Transporte significa levar um material de um ponto para o outro. Então, para fazer esse deslocamento de um ponto para outro, você precisa tanto de instalações, como precisa também definir o tipo de serviço de transporte que você vai usar e vai oferecer para o seu cliente. Bom, então essas duas variáveis aí, elas vão atuar conjuntamente. E essas duas variáveis também vão determinar uma outra coisa muito importante, que é o nível do serviço de transporte que você vai oferecer para o seu consumidor, para o seu cliente. Ou seja, por nível de serviço, eu quero dizer o seguinte: qual é a qualidade final do serviço de transporte que você vai oferecer? E essa qualidade final não é apenas no sentido mais imediato da palavra, de ser um serviço bem feito, no prazo certo, que preserve os materiais comprados, né, entregue os materiais no destino em perfeito estado de conservação. Não é apenas isso, não. O nível de serviço também tem a ver com aquela ideia global da qualidade dos serviços oferecidos pela empresa como um todo. Ou seja, o transporte ele vai ser importante porque é ele que permite entregar o produto para o cliente ou consumidor final. Então, falhas nos transportes acabam afetando a imagem do nível de serviço da empresa como um todo. Então, quando eu falo do nível de serviço aí, eu quero dizer não apenas no nível de serviço do transporte especificamente, já que eu estou falando de instalações e tipos de serviço de transporte, mas também chamar a sua atenção para o fato de que esse nível de serviço tem um impacto na reputação da empresa como um todo. Mas, enfim, as instalações, os tipos de serviço que você vai oferecer vão determinar, no primeiro momento, especificamente o nível de serviço de transporte que a sua empresa efetivamente oferece para o cliente ou para o consumidor. E, por sua vez,
esse nível de serviço que você vai ter, obviamente, vai incorrer em um custo para a sua empresa. Então, veja bem, quando eu digo que se você fala de transporte na gestão da cadeia de suprimentos, na logística, não basta falar de custo, fazer essa ligação direta, porque transporte tem a ver com custo. Você precisa saber explicar por que tem a ver com custo. Tem a ver porque o custo do transporte é determinado pelo nível de serviço de transporte que você vai oferecer, que, por sua vez, afeta a reputação da empresa como um todo. E esse nível de serviço de transporte vai ser definido pelas instalações que você vai usar para fazer o transporte e também pelo tipo de serviços de transporte. Então, é absolutamente fundamental você saber fazer essa ligação do transporte com custo, abordando essas outras variáveis, instalações, tipos de serviços e nível do serviço. Porque é esse gráfico que você vê aí na sua frente que explica a relação de transporte para custo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque quando você pega no dia a dia as reportagens que saem em jornal ou na televisão, as pessoas estão muito acostumadas a fazer uma associação automática. Transporte é custo. Mas aí vem a pergunta, mas por que custo? Ah, porque você vai gastar caminhão, vai gastar pessoa, vai ter motorista, vai ter combustível, vai ter manutenção. Tá, eu sei disso. Mas é preciso você saber explicar essa relação dos transportes com os custos inerentes a eles a partir desse problema estratégico que está mostrado aí. Isso te dá uma explicação muito mais completa e te dá muito mais condições de entender como funciona a rede de transporte dentro do gerenciamento da cadeia de suprimentos e dentro da logística. Bom, e aí nós podemos ver o seguinte: qual é o impacto da estratégia de transporte para a empresa como um todo? Nós vimos lá que o nível de serviço de transporte vai ser o determinante dessa estratégia de transporte. Então, agora vamos ver que tipo de impacto essa estratégia pode ter sobre a empresa. Um primeiro fato aí é que a estratégia de transporte ela pode possibilitar maior concorrência. Por quê? Porque se você está no mercado em que o sistema de transporte é pouco desenvolvido, o que vai acontecer? O transporte de materiais de um ponto de origem a um ponto de destino vai ser limitado às áreas próximas ao ponto de produção. Claro, porque se o sistema de transporte não é precário, você não tem como deslocar materiais por distâncias muito grandes. Então você vai deslocar esses materiais nas regiões mais próximas ali. Então você vai ter um mercado menor. Esse mercado menor significará provavelmente menor concorrência, maior concentração de produtos na mão das empresas que estão localizadas ali mais próximas ao ponto de produção mesmo. Então, quando você tem um sistema de transporte mais desenvolvido, ou seja, você tem uma estratégia de transporte que contempla inúmeras opções de transporte para o cliente, tudo, isso é típico de sistemas mais desenvolvidos. A tendência é que você tenha um mercado muito maior, porque você vai conseguir transportar materiais de um ponto de origem a pontos de destino muito mais distantes. Então, esse é um fator muito interessante dos transportes para todos nós aí. Essa questão da concorrência, quando você amplia o mercado, e essa ampliação, no caso aqui da perspectiva da cadeia de suprimentos e da logística, é uma ampliação ocorrida a partir da possibilidade de você transportar materiais a distâncias maiores. Então, a partir do momento que você amplia esse mercado, você tende a ter uma maior concorrência. Maior concorrência é, por um lado, ruim para a empresa, porque você vai ter que competir com mais concorrentes, mas pelo lado do consumidor é ótimo. Você tem mais opções, você pode ter preços mais diferenciados. É só uma observação. Do lado da empresa, a maior concorrência pode ser ruim sob esse aspecto, né? Porque você vai ter que competir com mais empresas. Mas há outro aspecto que pode ser benéfico. Ao competir com outro, você vai aprimorar os seus produtos, né? Sejam eles bens físicos ou serviços. Bom, um outro impacto que a estratégia de transporte pode ter são as chamadas economias de escala. Economias de escala significa o seguinte: à medida que você aumenta a produção da sua empresa, você vai ter um custo total médio menor. Você entra numa área de custo total médio decrescente. Então, o que acontece? Você vai
aumentando a produção e seu custo total médio, ou como alguns autores, principalmente da economia, gostam de falar, simplesmente custo médio, né? Você aumenta a produção e à medida que você vai aumentando, seu custo médio vai caindo. Até um ponto em que o aumento da produção reverte essa tendência de queda, faz com que o custo médio comece a subir. Quando você vai aumentando a produção e vai tendo um custo médio menor, você entra na chamada zona de economia de escala. Quando você aumenta a produção e você tem um aumento do custo médio, então você já entra numa zona chamada de deseconomia de escala. O que isso tem a ver com transporte? Se você tem um sistema de transporte mais desenvolvido, então você consegue atingir mercados mais distantes. Na prática, isso para você como empresa significa que você ampliou o seu mercado. Bom, ampliar o mercado significa que você vai poder entregar os seus produtos em vários pontos de venda diferentes, muito distantes às vezes da origem. Bom, com isso, você vai conseguir aproveitar melhor as suas instalações para produzir aquele bem ou para produzir aquele serviço. Essas instalações têm um custo fixo. Elas têm custo variável, claro, que é aquele custo que varia com o volume de produção, mas há um custo fixo que você teve que incorrer, que aí não depende do volume de produção, mas você já teve que absorver esse custo fixo. Se você está trabalhando no mercado muito restrito e você tem uma instalação superdimensionada, por exemplo, você vai trabalhar com capacidade ociosa. Isso significa que aquele seu custo fixo não vai poder ser diluído, como seria se você pudesse trabalhar com uma capacidade maior, aproveitando então que você já incorreu naqueles custos fixos. Se você amplia a produção, esses custos fixos estão sendo diluídos. Então você acaba tendo se você dilui o custo fixo e você tem custo unitário ali que vai acompanhando a produção, na prática isso significa você reduzir o seu custo médio, ou seja, você entra numa área de economia de escala. Ou seja, se você consegue contar com um sistema de transporte bem desenvolvido, você vai conseguir entregar seus produtos em vários mercados. Na prática, você amplia o seu próprio mercado. Ao ampliar o seu próprio mercado, significa que você pode aproveitar melhor a sua capacidade instalada, aumentando a sua produção. Esse aumento de produção significa diluição dos custos fixos, o que então implica uma redução do seu custo médio. Então, veja como é interessante essa questão da ligação do transporte com a economia de escala. E é uma questão fundamental para todos nós na hora de gerenciar as empresas. Finalmente, um outro impacto possível é que os transportes podem representar preços menores. Porque se você tem menor custo de transporte, isso pode ser repassado para o preço de venda. Você não vai precisar incorporar custos tão altos assim no preço final de venda. Então, custos de transporte menores podem implicar preços de venda menores para o cliente, para o consumidor. É claro que há exceções. Aqui no Brasil isso não é muito observado, não. Geralmente, eventuais ganhos, reduções de custo não são repassadas para os preços. Infelizmente, as empresas aqui preferem trabalhar com redução de custo, mas aumentando a sua margem, sem repassar aquele benefício da redução do custo para o seu cliente, para o seu consumidor final. Bom, então são 3 impactos possíveis aí da estratégia de transporte para a empresa. Não são os únicos impactos existentes, mas eu listei esses 3 aí porque são impactos extremamente importantes. E aí nós entramos num aspecto também muito relevante quando se fala dos transportes, são chamados tipos de serviço. Lembre-se que lá naquele gráfico eu falei que os tipos de serviço, junto com as instalações, vão determinar o nível do serviço. As instalações são um conceito mais simples e agora eu quero abordar o conceito de tipos de serviço, que são aquilo que nós chamamos de modais de transporte. Essa palavra modal tem aparecido muito na imprensa especializada e tem virado moda realmente. Porque o modal isso, o modal aquilo. Então vamos ver o que são esses modais aí. Esses modais nada mais são do que os tipos de serviço de transporte que você vai utilizar. E há alguns modais que são os mais conhecidos, sendo o primeiro deles o modal ferroviário, ou seja, você transportar produtos por meio de ferrovias. Temos também o rodoviário, que é o mais importante no Brasil, que você transporta os produtos por meio de rodovias, ou seja, caminhões, carretas, etc. Temos o modal aquaviário,
no qual você transporta produtos por meio no meio aquático, seja ele marítimo ou fluvial, seja por mar ou por rios. Então, o aquaviário aí, o modal aquaviário aí, eu estou usando num sentido mais amplo, incorporando qualquer tipo de transporte por via por água. Temos o transporte aeroviário, que são por aviões, e finalmente o chamado transporte modal dutoviário, no qual o produto é transportado por meio de dutos. É um modal muito usado, por exemplo, no transporte de petróleo e seus derivados. Há algumas tecnologias já disponíveis que permitem o transporte de materiais sólidos por dutos. Os materiais vão envolvidos numa espécie de gel ou vão por cápsulas que são colocadas dentro dos dutos. Mas não é um tipo muito comum ainda de transporte, não. Os dutos são mais usados mesmo para petróleo e seus derivados. Bom, vamos ver um pouquinho aí sobre os tipos de modais. São aqueles modais todos ali, que são os básicos que a gente tem, e esses modais eles vão ser de dois tipos. O primeiro, podem ser modais chamados de combinados, nos quais você faz transporte por meio da combinação de dois ou mais modais, ou seja, você usa ferrovia para levar os materiais até um ponto e dali você acaba de transportar aquele material até o ponto de destino por via terrestre, via caminhão, por exemplo. Então você está usando um modal combinado, ferrovia com rodovia. Ou você pode ter o chamado modal exclusivo, no qual o material é transportado do ponto de origem ao ponto de destino por meio de um único modal. Por exemplo, você transporta exclusivamente por meio de ferrovia. Então você coloca ali, já existe um ponto ali próximo da sua empresa, você embarca naquele ponto ali o seu produto e ele entrega até o destino via ferrovia. Então isso aí é um modal chamado de exclusivo. Bom, aí vem a pergunta, tá? Tudo bem, eu já sei quais são os modais, eu já sei os tipos de modais, podem ser combinados e exclusivos. E como eu vou escolher esses modais? Eu vou optar por uma estratégia de modais combinados, vou optar por uma estratégia de modais exclusivos, eu vou fazer o quê? Quais modais eu vou escolher? Existem algumas variáveis que são importantes aí para a escolha desses modais. São as variáveis. Primeiro é o custo daquele modal. Você tem que ver se há modais que são muito bons em termos de tempo. Você consegue transportar os produtos num tempo muito curto. Por exemplo, por via aérea. É o melhor modal em termos de tempo. Só que ele tem um custo muito elevado. Então você precisa analisar se compensa transportar o seu produto por meio desse modal que é mais caro, embora o seu tempo de viagem seja menor. Uma outra variável é o tempo médio de viagem, que é quanto você vai gastar para transportar o produto de um ponto de origem para o ponto de destino. Quanto tempo você vai gastar em média? É um outro aspecto importante. Às vezes você pode ter um modal que, para o seu caso, ele é extremamente barato. Por exemplo, o modal rodoviário. Muito interessante para você, vamos supor que no seu caso ele saia por um custo muito baixo. Mas às vezes o tempo médio de viagem pelo modal rodoviário é muito grande, não compensa. Lembre-se que você tem que preservar um alto nível de serviço de transporte para o seu consumidor, para o seu cliente. Se você optar por um modal que, embora tenha um custo baixo para você, mas vai ter um tempo médio de viagem muito grande, você pode comprometer esse nível de serviço. Bom, outra coisa é a variabilidade do tempo de trânsito. Essa variabilidade aí tem a ver com uma série de questões. Por exemplo, fatores climáticos, congestionamentos, principalmente no caso do modal rodoviário, número de escalas que você vai fazer. Todas essas variáveis interferem aí no tempo de trânsito dos materiais. O tempo médio de viagem, só para fazer a distinção entre essas duas variáveis aí, o tempo médio de viagem é quanto, em média, você gastou efetivamente para levar o seu produto do ponto de origem ao ponto de destino. A variabilidade do tempo de trânsito você fazendo esse transporte de maneira continuada ao longo do tempo, você vai ter uma medida de como esse tempo está variando aí nesse período considerado. É essa variabilidade, que depende de outros fatores. Às vezes a variabilidade ela acaba sendo muito grande por questões climáticas. Por exemplo, na região sudeste do Brasil, nos meses de verão, há muita chuva.
essa chuva acaba atrapalhando o transporte rodoviário. Então, nos períodos de chuva no Sudeste, então essa variabilidade ela pode ser muito grande. Por quê? Quando a carga estiver sendo transportada em chuva, aquele transporte tende a demorar mais. Mas no dia seguinte, por exemplo, está fazendo um sol de rachar, uma outra carga vai muito mais rápido. Então você tem uma variabilidade maior nesses períodos de chuva, por exemplo. Outra coisa que afeta aí a variabilidade são os congestionamentos. E aí, tanto os congestionamentos em rodovias, quanto congestionamentos em aeroportos de carga. Muitas vezes você tem ali um aeroporto que já está funcionando na capacidade quase que plena, então isso vai tornar o embarque e desembarque de mercadorias mais lento e, por consequência, o transporte pode se tornar mais lento, porque você vai demorar mais a embarcar aquele produto ali no avião, para o avião decolar e levar para o ponto de destino. Então você vai ter uma variabilidade aí muito grande nisso, né? Nos períodos em que você chegar para embarcar o produto, que o aeroporto estiver mais movimentado, você vai demorar mais. Quando você chegar lá, o aeroporto estiver mais tranquilo, você vai demorar menos. O impacto disso é que a variabilidade aí pode ser muito alta. Outra questão que afeta aí a variabilidade é o número de escalas que você vai usar. Então você vai ter que transportar aquele produto, mas você vai fazer várias paradas no trajeto, então isso daí pode afetar sim o tempo que você vai gastar. Se você fizer mais escalas, você vai gastar mais tempo, se fizer menos escalas, vai gastar menos tempo, e tudo isso afeta a variabilidade. Outra variável para a escolha dos modais é perdas e danos. Você tem que escolher um modal que, para o seu caso, preserve melhor a integridade do produto que você está mandando. O consumidor final ele tem que receber aquele produto em perfeito estado de conservação. Não se admite aqui você embarcar um produto que vai quebrar no caminho. Esse produto quebrado ele é ruim porque, primeiro, frustra o consumidor ou o cliente, porque ele pagou por algo perfeito e chega lá quebrado. E segundo, é prejuízo para você, porque você vai ter que substituir aquele produto por outro. Então, no caso da substituição, você vai ter um custo aí de receber o produto de volta, o produto quebrado de volta, e reembarcar um produto novo em perfeito estado. Então isso é custo para você. E tem também o custo não financeiro, que a imagem da sua empresa fica muito comprometida. Eu, em aulas anteriores, já falei da minha experiência com um produto que eu comprei, que chegou quebrado para mim. Veio pelo modal rodoviário, veio por caminhão de uma transportadora e chegou quebrado. E eu reclamei com a empresa teve a maior má vontade no mundo, não se dispôs a trocar o produto. Como era um produto barato, eu deixei para lá. Eu sei que eu deveria ter envolvido mais com o Procon, aquela coisa toda, mas não estava com a menor paciência para isso. Deixei para lá, era um produto de baixo custo, mas em compensação nunca mais comprei produtos dessa empresa. Tá? Bom, então são essas 4 variáveis aí que vão ser muito importantes para a escolha dos modais. E aí vamos fazer uma comparação entre esses modais aí. Essa comparação, o que eu vou mostrar aqui, não significa que são dados assim, são informações que você tenha que levar a ferro e a fogo. São algumas coisas aí que podem acontecer ou não, tá? Existe uma variabilidade dentro disso daí, mas é apenas uma análise básica para você ter uma ideia de como a gente compara os modais para tomar uma decisão sobre qual tipo de modal eu vou utilizar no meu caso. Então aí nós podemos construir uma tabelinha que a gente vai ter lá colunas com os modais, o custo, o tempo médio de viagem, a variabilidade, perdas e danos, que são aquelas variáveis que eu falei que são as importantes para definir o modal. Começando com o modal ferroviário. Nós vamos ter que o modal ferroviário vai ter um custo usualmente mais baixo. Por quê? Porque por ferrovia você consegue transportar grandes cargas, especialmente matéria-prima e manufaturados de baixo custo, como papel, produtos florestais, etc. Então você consegue transportar grandes volumes de carga numa estrutura que já está ali pronta. O trem comporta muita coisa, né? Então, o custo, normalmente, o custo unitário do transporte pelo modal ferroviário vai ser mais baixo. Em compensação, o tempo médio de viagem vai ser mais alto. O trem de carga não consegue andar a uma velocidade muito grande. E aí vem um problema aqui típico do Brasil. Os trens no Brasil ainda andam numa velocidade mais baixa do que o normal. Por quê? Muitas áreas de ferrovia são áreas invadidas por pessoas. As pessoas constroem barracões
constrói verdadeiras favelas na margem das rodovias. O que acontece? O trem ali naquelas áreas que estão ocupadas, ele não consegue desenvolver uma velocidade mais alta, porque tem pessoas transitando ali. E essas pessoas estão erradas, elas invadiram a área. Caberia ao governo retirar essas pessoas da área, porque, inclusive, por lei, você não pode ocupar áreas à margem de ferrovias e de rodovias também. Mas as pessoas ocupam. Então, isso ajuda a diminuir ainda mais a velocidade dos trens de carga no Brasil. Porque chega na área ali que tem uma favela em volta, o trem tem que ir bem devagar, quase parando, para não acontecer um acidente com alguma pessoa ali, né? E os trens, às vezes, passam rente à porta dos barracões das pessoas ali. Então, isso prejudica muito o transporte ferroviário no Brasil. Mas, mesmo sem esse problema, usualmente o tempo médio de viagem no modal ferroviário é mais alto. A variabilidade do tempo aí costuma ser baixa, porque você tendo a ferrovia, é, ao contrário da rodovia, que você pode pegar engarrafamento, normalmente a ferrovia está desimpedida. Então o trem consegue desenvolver uma velocidade mais ou menos constante ali durante várias vezes que o trem leva aquela mercadoria. Então a variabilidade do tempo aí vai ser baixa. E perdas e danos normalmente vão ser baixos, porque os produtos vão bem embalados. O modal ferroviário não é um modal que tenha, por exemplo, muito saculejo, não está sujeito a turbulência, que é um problema do modal aeroviário. Você não tem usualmente freadas bruscas que podem fazer com que o material ali sendo transportado se desloque dentro do compartimento de carga e bata numa das paredes do compartimento, e isso daí pode quebrar o material. Você não tem muito isso no ferroviário, então por isso perdas e danos tendem a ser mais baixos. O rodoviário ele vai ter um custo médio. Ele não tem um custo de transporte tão baixo quanto o ferroviário, porque você já tem que trabalhar ele só vai compensar, na verdade, para transporte de cargas até 1.100 quilômetros de distância da origem ao destino. Mais de 1.100 quilômetros, você já começa a ter um custo mais alto aí no modal rodoviário. Então, por isso que eu estou falando que o custo dele é médio, porque além desse aspecto da limitação da distância, acima de 1.100 quilômetros em média, né? O modal rodoviário já fica mais caro, ele também não consegue ter um custo tão baixo quanto o ferroviário. O tempo médio de viagem já vai ser médio, você consegue transportar numa velocidade um pouco mais rápida do ferroviário, mas por problemas, especialmente no Brasil, das rodovias, você acaba não conseguindo desenvolver muita velocidade. Por exemplo, muitas rodovias no Brasil ainda têm pistas simples. Então isso atrasa muito a viagem. É muito comum você pegar aí rodovias, aqui em Minas Gerais isso é muito forte. Você vai, por exemplo, para o oeste de Minas, você pega rodovias que não têm trechos não duplicados, mas que tem um volume de transporte muito grande, volume de carga muito grande. Então, às vezes, você vai e pega assim 5, 6 caminhões enfileirados andando pela rodovia e um não consegue ultrapassar o outro porque é pista simples. Isso atrasa muito o tempo de viagem, né? Então, o tempo médio aí vai ser médio também. A variabilidade tende a ser alta porque o modal rodoviário é muito sujeito a fatores climáticos, a congestionamentos, a estado de conservação das rodovias. Na época de chuva, por exemplo, é comum haver deslizamento de terras que interrompem a rodovia por, às vezes, horas ou dias. Então, a variabilidade no rodoviário costuma ser grande e perdas e danos costumam ser altos nesse modal rodoviário. Seja porque as rodovias brasileiras estão em péssimo estado de conservação, então a carga saculeja muito ali dentro do caminhão ou da carreta, e isso pode provocar danos muito grandes. Existem muitos problemas, às vezes, freadas bruscas que fazem com que a carga se movimente ali dentro do container dela, acaba batendo e quebrando. Enfim, uma série de fatores faz com que perdas e danos no modal rodoviário sejam relativamente grandes. Bom, no aquaviário você já vai ter um custo médio de transporte, mas um tempo de viagem médio, a tendência é que seja médio, como o rodoviário,
uma variabilidade já menor, porque a via aquática você já tem ali, claro, no caso de um transporte marítimo, que você tenha sujeito a tempestades em alto mar, essa coisa toda, isso pode afetar. Mas a tendência é que a variabilidade aí no tempo de viagem seja média. E perdas e danos também médios, porque você já não vai ter tantos problemas como no rodoviário, como saculejo, aquela coisa toda. Claro, você está transportando por água, o barco, o navio, ele saculeja, mas você toma as providências para deixar a mercadoria toda ali bem protegida para ela não ficar saculejando tanto, ao contrário do que acontece no rodoviário, onde muitas vezes quem embarca não toma esses cuidados. Bom, o transporte aeroviário já vai ser o que tem o maior custo de operação. Por outro lado, o tempo médio de viagem dele é o mais baixo. A variabilidade vai ser média também, porque vai depender muito de condições climáticas. Às vezes o avião tem que fazer desvios na sua rota, por exemplo, se tem uma tempestade à frente. Vai depender também do nível de movimentação do aeroporto no movimento do embarque da mercadoria. Né? Se às vezes o avião tem que. O embarque pode até ser rápido, mas a pista está cheia, há vários aviões na frente, então você demora mais a decolar e isso vai afetar o tempo médio de transporte do ponto de origem ao ponto de destino. E perdas e danos no transporte aeroviário tendem a ser baixos. É um meio de transporte realmente muito bom nesse sentido, porque ele permite uma conservação boa dos produtos que estão embarcados. Por fim, o transporte dutoviário, nós vamos ter um custo alto, porque não é um transporte muito disseminado, como eu disse anteriormente, ele é mais voltado para transporte de petróleo e seus derivados. Ele exige ele tem um custo de instalação muito alto, a construção de dutos ela é cara, e isso representa custos que têm que ser diluídos à medida que você vai prestando serviço, à medida que aquele duto vai sendo utilizado. Tudo isso faz com que o custo desse meio de transporte acabe sendo alto. O tempo médio de viagem tende a ser baixo, porque você não vai ter engarrafamento no duto, você colocou ali no ponto de origem, a mercadoria escorre pelo duto até o ponto de destino, numa velocidade razoável, você não tem grandes interrupções, a não ser que exista um desmoronamento do duto e você precisa parar para fazer uma manutenção, coisa desse tipo. A variabilidade vai ser baixa, porque o duto está construído, não tendo obstrução, a mercadoria flui ali normalmente. E perdas e danos tendem a ser baixos também, principalmente porque você está transportando petróleo e derivados, então a perda, aí pode, a não ser que haja um vazamento no duto, ou conforme eu falei, uma parte do duto tenha desmoronado, esse tipo de coisa, o nível de perda e dano que você vai ter vai ser pequeno. Bom, então isso daí, esse quadro aí é só para você ver o que você leva em conta na hora de definir o modal que você vai usar ou os modais que você vai usar se você partir para uma estratégia de modais combinados e não de modais exclusivos. Bom, espero que você tenha gostado dessa web aula. Você já sabe, para entrar em contato comigo, para fazer perguntas, tirar dúvidas ou compartilhar ideias, entre em contato comigo pelo LinkedIn. Eu estou lá como Humberto Elias Lopes. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.